Olá, cursistas, tudo bem? Eu sou o professor Munir Rodrigues, professor de Literatura Brasileira 4. Esse semestre a gente está conversando um pouco sobre a narrativa de Guimarães Rosa, especificamente nessa unidade 2. A gente tem feito algumas observações, algumas colocações, chamado a atenção para alguns aspectos que aparecem representados em alguns contos. Já fizemos isso em relação, por exemplo, em relação ao conto Desenredo, que pertence ao livro Tutameia, também conhecido como Terceiras Histórias. Existe uma proposição de leitura na plataforma para que vocês possam fazer uma análise do conto Arroio das Antas, que pertence ao livro, também pertence a Tutameia. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito do conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, que é uma narrativa que compõe o livro Primeiras Histórias, um livro que foi publicado em 1962, composto por 21 narrativas, 21 contos, textos curtos, né? Giram geralmente em torno de um único conflito. As ações se passam em pequenos povoados, em pequenos lugarejos, pequenas comarcas, como é o caso do Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. E no caso específico desse conto, nós vamos observar que essa narrativa ela se desenvolve pelo um foco narrativo em terceira pessoa, né? Aquele narrador observador que está fora da história, observa os fatos e depois os narra. Então, como eu disse, o enredo se passa numa pequena localidade. Essa localidade ela não é nominada, tá? Esse lugarejo onde o Soroco, a mãe e a filha residem, ela não aparece nominada ao longo do conto. Existem outras referências, outras espacialidades, mas não esta em que esses personagens residem. E as ações elas vão girar justamente em torno desses três personagens, né? O Soroco, que é o personagem que aparece designado por um nome, ele é um personagem cognominado, e essas outras duas personagens femininas que não são nominadas ao longo do conto. Nós a conhecemos por essa relação de parentesco com esse personagem masculino, uma a mãe, a outra a filha. Elas são caracterizadas tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico. O que mais vai chamar a atenção do leitor é que as duas são acometidas pelo mal da loucura, mas em momento algum elas são nominadas, elas são designadas por um nome. O homem, sim, o homem ao contrário, o personagem masculino, recebe esse nome, né? O nome Soroco, que é um nome inclusive que causa um certo estranhamento, um nome, digamos assim, bastante pitoresco, e que talvez seja aí fruto, né? Talvez não, certamente é fruto de um trabalho, né, de experimentalismo com a linguagem que o Guimarães tem para chegar a esse resultado. O nome, a gente vai discutir esse nome um pouco mais à frente, para fazer uma associação com a identidade desse personagem, né? Vamos discutir a acepção semântica desse nome, mas ele é uma espécie de neologismo criado pelo Guimarães Rosa para designar o personagem masculino. E esse personagem masculino ele nos é apresentado inicialmente a partir de algumas características físicas, né? Características físicas, inclusive, que nos chamam bastante atenção. Na minha versão, por exemplo, na página 55, que é essa que está disponível para vocês na biblioteca do curso, na página 55, o narrador se refere a Soroco da seguinte maneira, abre aspas, ele era um homenzão, brutalhudo de corpo, com a cara grande, uma barba fiosa, encardida em amarelo e uns pés em alpercatas. Então, se a gente prestar bastante atenção, nós vamos verificar que esse homem ele é descrito fisicamente a partir de formas desproporcionais, né? Que chamam bastante atenção aí. Quer dizer, um homenzão, brutalhudo de corpo, cara grande. Então, essas formas agigantadas, essas formas desproporcionais, são aquelas que ressaltam
na caracterização desse personagem masculino. E até por conta dessas formas, em consequência delas, o narrador chega a dizer um pouco mais à frente que as crianças da localidade tomavam medo dele. Então, é um personagem que causa, sobretudo nas crianças, um certo pavor, um certo temor, justamente por conta dessas formas desproporcionais que o caracterizam fisicamente. Agora, quem já fez a leitura do conto vai perceber que essas formas elas são justamente o avesso de uma caracterização psicológica que vai se configurando ao longo da narrativa, porque ao contrário, né, dessa caracterização bizarra, o leitor, até pelo drama que o Soroko vai experienciar ao longo da história, ao longo da narrativa, vai acabar mantendo uma empatia com esse personagem pelo aquilo que ressalta de suas características psicológicas, que eu vou chamar a atenção um pouco mais para frente, certo? Bom, além da caracterização do personagem masculino, as outras duas mulheres aparecem referidas, caracterizadas ao longo da narrativa. A mãe nos é apresentada inicialmente como uma mulher de idade, né? Na página 54, o narrador diz sobre ela que ela teria para mais de 1,70, né? Se referindo à sua idade. Então já é uma senhora idosa. Como eu disse, o que vai chamar a atenção nessa personagem justamente em relação à sua caracterização psicológica é que ela já nos é apresentada como sendo um sujeito acometido pelo mal da loucura. Por outro lado, a filha também, né, aí uma personagem feminina mais jovem, a filha do Soroko, a única filha única, porque o Soroko também é apresentado como um sujeito viúvo, que teria tido essa única filha, e essa filha, igualmente à avó, igualmente a outra figura feminina que aparece no conto, a figura mais idosa, essa filha também nos é apresentada acometida pelo mal da loucura. Então vocês imaginem aí que o personagem Soroko, o personagem masculino, vive um drama, digamos assim, um drama duplo, né? Porque tanto a mãe como a filha são considerados sujeitos pelos seus comportamentos, né? Pelos seus modos de ser, considerados anormais. Bom, a gente vai falar um pouco sobre essa relação, sobre essa caracterização psicológica, sobre a relação do que aparece representado com esse universo da loucura nos nossos próximos vídeos, né? Nas nossas próximas aulas. Eu quero verticalizar um pouco mais essas relações nos vídeos seguintes. Mas ainda me refiro a alguns outros personagens que aparecem representados nesse conto, que seriam, primeiro, o agente da estação, é um personagem que não aparece também, não é dado a ele um nome, mas ele é apresentado ao leitor pela função que ele exerce. Existe uma estação ferroviária, existe nela estacionado um trem, né, enfim, um transporte que vai conduzir essas mulheres, a mãe e a filha, para uma localidade, a cidade de Barbacena, essa sim referida ao longo do conto, onde elas serão internadas. E esse agente da estação, esse personagem referido rapidamente, ele estaria ali cumprindo as obrigações para que essa viagem pudesse ter êxito. Além do agente da estação, são referidos outros dois personagens, o personagem Nhenhego e o personagem José Abençoado, que acompanharão a mãe e a filha de Soroko durante a viagem. E o narrador deixa sugerido que esses dois homens cumpririam a função de controlar essas duas mulheres durante esse trajeto, né? Pois bem, além desses três personagens, o narrador se refere a gente da cidade, aos habitantes da cidade de uma maneira geral, porque serão esses que transformarão
esse episódio numa espécie de espetáculo. As pessoas da cidade se reúnem para assistir esse momento no qual Soroco conduz a mãe e a filha nesse percurso de casa até a estação ferroviária para que elas sejam conduzidas para a cidade de Barbacena pelo trem, onde serão internadas. Então, e aí o narrador vai deixando claro, em 2 ou 3 momentos, que elas não retornarão, né? A terapêutica existente até aquele momento para tratar a loucura era justamente essa que vai aparecendo representada no conto, que é a terapêutica da segregação. Elas vão, e é por conta disso também que esse momento se torna dramático, se torna triste. Vejam só, né? Resumindo um pouco a história do conto, o que aparece representado é isso, é esse drama desse sujeito, o Soroco, personagem masculino, que se vê obrigado a internar a mãe e a filha, então é um drama duplo, se vê obrigado a internar a mãe e a filha numa cidade distante, onde provavelmente ele não poderia mais visitá-las. Elas, o narrador deixa isso claro, não retornariam porque a loucura até aquele momento ela era tratada dessa maneira, através da segregação. E aí essa cena na qual ele aparece conduzindo o homem, personagem masculino, aparecem conduzindo mãe e filha da residência, da casa, e o texto diz que eles moravam na rua de baixo, né, até a estação. Essa cena ela é acompanhada por todos os demais habitantes da localidade. E isso, de alguma maneira, vai contagiar, vai tornar isso uma espécie de espetáculo sobre o qual a gente vai falar nos próximos contos, ou, perdão, nos próximos vídeos. Esse momento foi apenas um preâmbulo para que pudéssemos situar vocês a respeito do enredo do texto, né, a respeito da história que se conta em Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Esse resumo, essa fala que faço aqui, de maneira alguma pode substituir a leitura do texto. Então, desde já, quem não fez a leitura do conto deve fazê-lo, né, inclusive mais de uma vez, para que vocês possam alcançar uma compreensão a respeito do que aparece narrado ali, a respeito do que aparece representado ali. Nós vamos estar chamando a atenção nos próximos vídeos, sobretudo para essa relação entre o que aparece ficcionalizado e esse mundo, esse universo da loucura, ok? Então, boa leitura, boa compreensão a respeito do que aparece discutido nesses contos de Guimarães Rosa, não só nesse, mas naqueles que foram propostos inicialmente, Desenredo, Arroio das Antas, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Quem puder, quem tiver mais tempo, não se limitem apenas à leitura desses 3 contos, vocês podem avançar, são pequenas narrativas, mas que traduzem aspectos bastante interessantes sobre o universo ficcional desse grande escritor da literatura brasileira, que é Guimarães Rosa. Até um abraço e a gente retorna no próximo conto, no próximo vídeo.